há lendas que deveriam permanecer enterradas. Histórias tão perigosas que aqueles que ousaram explorá-las jamais voltaram a ser os mesmos. Hoje, falaremos de um dos maiores mistérios do ocultismo. O livro que desafia a própria sanidade, o Necronomicon. Mas antes de começarmos, já adianto, essa história tem revelações perturbadoras e perguntas que até hoje permanecem sem resposta. Então fica com a gente até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como enxerga a realidade. Alguns segredos só fazem sentido quando o último sussurro é revelado. Quem ousou escrever uma obra tão maldita? Quem cruzou os limites do conhecimento humano até cair na loucura? Esse homem era Abdul al-Hazred, o chamado poeta louco. Nascido em Sanaa, no Iêmen, dizem que ele era um prodígio, mas sua genialidade o levou por caminhos sombrios. Durante anos, al-Hazred se dedicou ao estudo do ocultismo, da alquimia e de textos perdidos. O que ele buscava? Ninguém sabe ao certo, mas o que ele encontrou mudou tudo. Abdul viajou por regiões amaldiçoadas, visitou ruínas na antiga Babilônia, consultou manuscritos em templos escondidos no Egito e viveu por 10 anos sozinho no deserto de Rub al-Khali, também conhecido como o Lugar Vazio. Dizem que lá, ele entrou em contato com seres que não pertencem a este mundo. Uma das lendas mais perturbadoras diz que ele passou um tempo em Irem, a cidade dos Pilares, uma cidade que não aparece em nenhum mapa moderno. Lá, ele teria feito um pacto com forças antigas em troca de conhecimento proibido. Ao retornar do deserto, Abdul não era mais o mesmo. Falava em línguas estranhas, escrevia símbolos desconhecidos e passava noites em transe. Foi nesse período que escreveu o Necronomicon, também chamado de Kitab al-Azif, um nome que, segundo ele, representava o som dos demônios que uivam no deserto à noite. O livro descreve rituais para contatar os grandes antigos, criaturas adormecidas que existiam muito antes da humanidade. Nele também há instruções para abrir portais, controlar entidades e alcançar o conhecimento absoluto. Relatos dizem que qualquer um que leia o Necronomicon começa a ouvir vozes. Outros dizem que os sonhos mudam, se tornam portais. E aos poucos, a realidade começa a se distorcer. Dizem que Abdul foi visto pela última vez correndo pelas ruas de Damasco, gritando que estava sendo caçado por um ser invisível. Testemunhas afirmam que ele desapareceu diante dos olhos de todos. Apesar de Lovecraft afirmar que tudo era ficção, existem registros misteriosos ao longo da história. No século XVI, John Dee, ocultista da corte inglesa, teria traduzido partes do livro e enlouquecido pouco depois. Uma versão em latim teria sido escondida no Vaticano, mas ninguém jamais confirmou sua existência. Em 1924, um professor de arqueologia desapareceu após alegar ter encontrado o Necronomicon em uma caverna da Turquia. Tudo que restou foram páginas rasgadas e cobertas de sangue com símbolos que ninguém conseguiu decifrar. Na Islândia, um manuscrito chamado Livro das Areias é guardado em segredo por monges desde o século XI. Alguns acreditam que seja uma cópia fragmentada do Necronomicon. Em 1973, um colecionador de livros raros comprou um manuscrito com o título Al-Azif. Segundo ele, ao abrir o livro pela primeira vez, sentiu uma presença ao seu redor. Poucos dias depois, desapareceu. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pista. Em fóruns da Deep Web, existem relatos de pessoas que juram ter tido contato com cópias digitais do livro. Todos os relatos têm algo em comum: visões noturnas, figuras de olhos negros e uma voz que diz sempre a mesma coisa: ele está acordando. Seria o Necronomicon apenas uma criação literária? Ou uma verdade tão perigosa que precisou ser disfarçada de ficção? Alguns dizem que sociedades secretas guardam cópias do livro. Outros acreditam que ele foi destruído, ou pior, que está sendo usado em rituais obscuros até hoje. Se o Necronomicon estivesse em suas mãos, você teria coragem de abri-lo?
Ou deixaria o conhecimento adormecido, com medo do que poderia despertar? Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que o Necronomicon é real? Ou tudo isso é apenas um mito, alimentado por histórias que ninguém ousa esquecer? Deixe seu comentário, curta, compartilhe com os corajosos e se inscreva para mais segredos obscuros. Mas lembre-se, alguns mistérios não querem ser descobertos.